Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho sem ser Jesus. Jesus é esse caminho que a gente persegue todos os dias, que a gente trilha, né? E é esse mesmo caminho que eu desejo que todos trilham no dia de hoje. Um caminho que o foco é Jesus. Não devemos desviar nem para a esquerda, que é barranco, e nem para a direita, que é uma cerca de arame farpado. Se a gente desviar, a gente vai se machucar, a gente vai se ferir, a gente vai ser escravizado. Nossas paixões desordenadas nos levam a tudo isso, a desviar do objetivo de Deus e nos machucar através dos vícios, através da depressão, através do alcoolismo, de tudo que nos leva à morte. E quando nos desviamos de tudo, né, de tudo o que Jesus nos fala na palavra de Deus, através da palavra, nós nos ferimos e acabamos ficando no pecado. E o pecado escraviza, o pecado, ele nos leva à morte. A morte do corpo e a morte da alma. Sua alma fica com mancha, inacessível a Deus, porque você procurou caminhos que não foi o caminho de Deus. Por isso, na segunda carta de Pedro, isso fala que o demônio está furioso porque pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta aqui na terra. Então ele está furioso. E ele quer matar, ele quer escravizar, e depois ele quer matar a sua alma. Porque é o que ele veio fazer aqui na terra. É o que ele veio e o que está fazendo com muitas pessoas. Escraviza e mata. Independente do que você pense, do que você imagina, estamos vivendo numa guerra espiritual. Assim como Pedro fala, assim como Jesus falou, assim como Pedro fala, assim como Paulo fala, e assim como João fala. A Bíblia fala do demônio 97 vezes. 97 vezes a Bíblia fala do demônio. E ele realmente escraviza. E ele, sabendo que não podia destruir a igreja de fora para dentro, porque assim ele tentou e está tentando destruir de fora para dentro. Mas quando Jesus falou que a
a porta do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Ele disse a Pedro, né, que a chave, deu a chave da igreja para Pedro, e disse que a porta dos infernos não prevalecerão sobre a igreja. Isso quer dizer que a igreja é santa. A igreja não tem pecado. Os pecadores somos nós que estamos na igreja. Então o diabo, ele não tem acesso à igreja, porque o diabo não tem acesso ao que é santo. Ele não tem acesso a Nossa Senhora, porque ela não tem pecado. Então o diabo, ele tentou destruir a igreja e tenta até hoje, só que uma nova estratégia que o diabo tem adotado é destruir a igreja de dentro para fora. Então, ele vai escravizar pessoas de dentro para fora. Pessoas que estão dentro da igreja farão falso testemunho, né, contra o testemunho dentro da igreja para levar outras pessoas e assim tornar a igreja feia por fora, a igreja desfigurada, assim como Jesus, né? Jesus na sua cruz estava desfigurado. A igreja estava desfigurada. A igreja é Jesus. A igreja no alto da cruz, ele estava desfigurado, todo machucado, feio, estava feio. Somente Nossa Senhora, aos pés, pôde suportar a dor de ver a igreja toda ensanguentada, toda machucada. E Jesus, deixando a sua igreja através de Pedro para nós, porque sabia que ele ia ser machucado, ia ser ferido, ia ser morto, deixou a igreja a Pedro e disse que a porta do inferno não prevalecerão sobre ela. E eles tentaram muitas formas derrubar a igreja, muitas heresias, muitos contra-testemunhos dentro da igreja, muita pedofilia, tudo para destruir a igreja. Mas a igreja católica santa, ela não tem pecado. E sim, os pecadores que somos nós, que somos as pessoas de dentro da igreja. Tivemos várias tribulações, a igreja passou por vários cismas, vários heresias que veio para abalar e não conseguiu derrubar. A igreja católica, ela prevalece até hoje. Então, o que o diabo pode fazer, ele nunca vai destruir a igreja. Ele pode tornar a igreja feia, como Jesus na cruz. Por isso, somente quem tem a capacidade de ficar aos pés da cruz conseguirá permanecer na igreja. O Catecismo, no parágrafo 675, fala que no final a igreja passará por uma tribulação que poucos irão ficar na igreja. Poucos irão conseguir sustentar sua fé. Terá uma verdadeira apostasia da fé, onde milhares de pessoas, muitas pessoas irão abandonar. E ela será reduzida, né? Santa Teresa d'Ávila fala que ela será reduzida aos poucos. E ela retornará
aos seus primórdios, será somente poucas pessoas que irão seguir. Porque a maioria das pessoas irão procurar uma igreja que seja do seu agrado, que seja do seu jeito. Muitas pessoas hoje em dia não vão na igreja porque elas querem a igreja do seu jeito. E a igreja católica, ela não vai mudar. Seus dogmas não serão desfeitos. Dogmas de fé não se muda. Dogmas de fé são dogmas de fé. E hoje em dia, quem não quer a igreja desfigurada, a igreja feia, irá procurar outra igreja, outra amante, né? A igreja é a esposa de Cristo. E quem não amar a igreja desfigurada, feia, acabada, irá procurar uma outra amante. Jesus virá buscar a sua esposa, a igreja. Quem não tiver na igreja irá, mesmo que sejam poucos, né? Aqueles que renegar a igreja, renegar os seus dogmas de fé e irem para outras denominações, não irá com ele no juízo final. Isso estou falando para católicos, né? E junto com Jesus, hoje em dia devemos nos abastecer do que a igreja nos fornece para continuarmos fortes na fé. O que a igreja nos fornece para fortalecer a nossa fé, né? A missa, rosário, temos comunhão, temos adoração, grupo de oração, Espírito Santo. Então, que hoje ficamos de pé junto à cruz com Jesus, que seja Jesus machucado, que seja Jesus agonizando, Jesus desfigurado, assim como a igreja ficará, nós devemos permanecer. Que sejamos poucos, mas sejamos fiéis a Cristo. Sejamos fiéis à sua esposa, à sua igreja. Para que no juízo final nós desejamos estar com Ele, paraíso. Depois ressuscitar com Ele. Assim como Ele ressuscitou, a gente vai ressuscitar. Então, bom dia a todos. O vídeo ficou longo, 15 minutos. Quantos minutos? Quase 15 minutos de vídeo. Tá ok, então. Obrigado a todos. Um bom dia. Deus abençoe.